erradica da história. Tira a nação toda, vai embora, a nação toda desaparece, acabou. Não fica nem memória. Né? E às vezes a memória só vai ser recuperada séculos depois. Era o problema, por exemplo, que a gente tinha com os hititas. Até o século passado, só a Bíblia falava da existência dos hititas, ninguém mais. Tinha perdido a memória dos hititas. E até os críticos da Bíblia diziam, tá vendo como a Bíblia está errada? Porque ela fala desse povo, na Bíblia é chamado de os heteus. Mas os heteus não existem. Os heteus não existem. Não tem memória dos heteus em lugar nenhum, não tem registro histórico dos heteus em lugar nenhum. Isso é uma invenção da Bíblia. Até que no século passado, um arqueólogo, lendo a Bíblia, foi no rastro. Bom, se esse negócio é verdade, vai aparecer em algum lugar. Foi no rastro e descobriu uma tremenda de uma civilização, a civilização dos hititas, que era uma civilização tão avançada quanto a civilização egípcia, que dominava a linguagem e que tinha uma linguagem muito interessante, muito próxima da linguagem ocidental. Tanto é que, por exemplo, você vai pedir água em inglês, você faz bad water, e os hititas chamavam água de water. Se um hitita pedisse água para um inglês ou para um cara de língua inglesa, ele entenderia. Ia pensar que era alemão, mas tudo bem. Exatamente. Mas ia entender que ele estava pedindo água. A linguagem deles era muito próxima já de alguns ramos ocidentais. No entanto, eles desapareceram da história. Desapareceram. Só foram recuperados séculos depois e só não desapareceram totalmente porque a Bíblia falava da existência deles e também falava que Deus estava irritadíssimo com eles. Que eles iam desaparecer da história porque Deus estava irritadíssimo com os heteus, os jebuseus, etc. E que ia varrer essa raça da história. E varreu mesmo. Varreu tanto que só no século passado é que os arqueólogos descobriram finalmente os hititas, contemporâneos de Josué. Não é interessante? Então, por isso, esse preâmbulo todo aqui é para você perceber por que o Salmo tem tanta ênfase histórica. Por que o salmista se preocupa com o que está acontecendo na sociedade? Porque ele sabe que esse tipo de coisa pode levar a ira de Deus a uma situação insustentável. E aí, quando a ira de Deus chega numa situação insustentável, o juízo vem e vem mesmo. E aí vem sobre todo mundo. Porque o juízo histórico é diferente do juízo escatológico. O juízo escatológico é individual, mas o juízo histórico é nacional. Uma nação inteira desaparece. Isso não quer dizer que membros daquela nação não sejam salvos, mas a nação perdeu o direito de continuar na história. Certo? É o que o Gênesis 15 chama de a taça da iniquidade. Quando o Senhor chamou Abraão e diz assim: seu povo vai ser peregrino em terra estranha por 400 anos. E aí você pergunta, por que 400? Por que não 350? Né? Ou 399? Né? Ou se fosse no Brasil 399,90. Por que não? Porque a palavra de Deus é o seguinte: porque ainda não se cumpriu a medida da iniquidade deles. Mas daqui a 400 anos, a medida da iniquidade deles vai se cumprir e eles vão ser erradicados da história. Vão ser julgados.
Então, nós temos de ficar de olho com o que acontece na história. Porque Deus faz juízos históricos. Não apenas o juízo pessoal. Ele faz juízos pessoais também. E os grandes juízos escatológicos serão individuais. Até onde a gente tem entendido. Mas há também um juízo escatológico nacional, que os caras não entendem muito bem como é que é, né? E nem ousam entender muito, porque daqui a pouco começa a falar coisa que o pessoal já dogmatizou que não é desse jeito, então é melhor não falar nada. Aliás, há um tempo atrás, eu estava fazendo um estudo sobre isso, aí chamei o Dr. Chet, estávamos juntos num congresso, grande Dr. Chet, né? Dr. Chet, estou fazendo um estudo aqui, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Ele falou, pois não, João. Aí eu falei para ele, isso aqui, tal, é assim mesmo. Se eu tiver certo aqui, isso aqui só pode ser isso. O que o senhor acha que é? Aí ele virou para mim e falou, rapaz, eu não sei, mas tenho medo que você esteja certo. Então tem algumas coisas que a gente não mexe muito, que é para não ficar mexendo com alguns dogmas, porque depois, quando você vai mexer no negócio desse, tem que mexer de bem. Mexer pela metade não resolve, né? Então o Salmo está nessa linha, na linha da história. Só que agora a ênfase dele é a ênfase nas palavras. Você viu que no capítulo 11, no Salmo 11, a ênfase dele era a ênfase nos atos, nos camaradas os ímpios terem tomado o poder no mundo. Agora, a ênfase dele é nos ímpios estarem enganando o mundo com palavras, como é que chama? Qual é o nome para isso? Palavras bajuladoras, palavras que falseiam a realidade, né? E esse salmo tem uma curiosidade, é o primeiro salmo onde aparecem os oráculos. O que é esse oráculo aqui? É quando Deus responde o salmo, né? Deus responde o salmo e responde ao autor do salmo, né? Ele vai dizendo assim, descrevendo até o versículo 4, ele descreve a conversa dos ímpios. No 5, ele descreve, no versículo 5, ele descreve a resposta de Deus. Aí é Deus falando, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo a quem por isso suspiro. A palavra do Senhor são palavras puras, não é? E aí ele volta a falar com o Senhor. Sim, Senhor, tu nos guardarás desta geração, nos livrarás para sempre. E é interessante. Agora, há duas hipóteses sobre esse oráculo aqui. Uma hipótese é que o salmista está lá no templo, proferindo esse salmo, e aí um dos profetas que assistiu diante do templo, o templo aqui é o tabernáculo, tá? Porque o templo que vai construir depois é Salomão, né? Então ele está lá no tabernáculo e está entoando o salmo de indignação, e um profeta responde em nome de Deus para ele. E outra hipótese é que Deus mesmo tenha falado diretamente ao salmista e dado resposta ao seu clamor. Tá certo? Então qual é a preocupação do salmista? É que os homens piedosos desapareceram e não existem mais, e os fiéis desapareceram de entre os filhos dos homens. Essa é uma frase muito forte. E é interessante que ele começa dizendo, socorro, Senhor. Socorro. E esse grito de socorro dele faz todo sentido.
Porque se desaparecem os homens piedosos e os fiéis entre os filhos dos homens, aí a sociedade está perdida, né? Por que foi que Sodoma e Gomorra foi destruído? Sodoma e Gomorra foi destruído, ou foram destruídas por 3 motivos que se acumularam. O primeiro motivo é a injustiça social, né? Ezequiel 16:49 diz: esse foi o pecado de Sodoma, tua irmã. Ela era rica, nunca farta, né? Mas nunca se lembrou do pobre e do necessitado. Por isso, e fizeram abominações diante de mim, por isso eu as destruí. Então, o primeiro motivo por que Sodoma e Gomorra foram destruídas é justiça social. Qualquer coincidência é mera semelhança, por favor. Não é? Injustiça social. Segundo motivo, porque Deus começou o juízo e eles não clamaram por socorro. Quando é que Deus começa o juízo? Romanos 1 nos explica, quando Deus começa a entregar os homens às suas próprias paixões. Então, não se iludam. Não se iludam. Você é do jeito que é, porque a graça de Deus sustenta você. Se a graça de Deus abandonar você, abandonar a mim, abandonar a todos nós vamos entrar em crise de identidade. De toda a natureza e de toda a ordem. Lembrem-se que a raça humana escolheu voltar para o caos quando rompeu com Deus. A única forma de não voltar para o caos é a graça de Deus nos sustentar. Se a graça de Deus nos abandona, nós voltamos para o caos em todas as dimensões da vida. E isso é uma angústia. Isso é uma angústia, porque esse caos pode se abater sobre qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer maneira, e ele nem sabe direito por que ele. Porque isso é como tudo na vida. É como o sofrimento, é como uma roleta russa. As angústias de todo tipo de ordem, seja moral, seja sexual, são como roleta russa. Pode pegar qualquer um. É como se o juízo de Deus fosse disparado e pode estourar em qualquer lugar. É preciso ter muita misericórdia das pessoas que estão enfrentando esse tipo de crise. Muita misericórdia. A igreja não é muito misericordiosa, não. Pelo contrário, a igreja é muito judiciosa e, se puder, corta o pescoço dessas pessoas que estão em crise moral, em crise sexual, não é? Mas é preciso ter muita misericórdia, porque independente de todas as crises e traumas de ordem psicológica que eles tiveram, ainda tem a questão espiritual. Esse negócio estoura no universo, pega qualquer um. E depois que pegou, pegou. Há muitos mistérios acontecendo no universo que a gente não se dá conta. E aí a gente se esconde atrás dos nossos dogmas e nós vamos bombardeando todo mundo. Mas não é assim. Ninguém sofre porque quer. Ninguém agoniza porque quer. Ninguém entra em pânico porque quer. As pessoas sofrem porque são vítimas algumas vezes, outras vezes nem sabem direito o que foi que aconteceu. Então é preciso ter muita misericórdia, né? Muita misericórdia. É claro que há certas coisas que a Bíblia diz, é pecado e é pecado mesmo. Mas a gente tem de ajudar as pessoas, né? A gente tem de ajudá-las e compreendê-las e entender que eles estão sofrendo efeitos do equilíbrio espiritual do universo, cuja causa não passou necessariamente por eles. Não passou necessariamente por eles. É o juízo nacional.